Agora a gente traz um aspecto econômico envolvendo o Master, porque o Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial da Will Financeira Crédito, conhecida como Will Bank, que integra o conglomerado do Banco Master. A decisão interrompe as atividades da instituição. O Banco Central informou que a medida foi tomada por causa do comprometimento da situação financeira e da incapacidade de pagar as próprias dívidas em razão do vínculo de interesses com o Master, liquidado em novembro do ano passado. A Will Bank atuava como banco digital com foco em clientes de renda média e baixa. A empresa informava ter alcançado 12 milhões de clientes, com cerca de 60% da base concentrada na região Nordeste, principalmente em cidades de pequeno porte. A Will Bank concentrava bilhões de reais em depósitos, principalmente em certificados de depósito bancário, os CDBs. Dados do Banco Central, referentes a setembro de 2025, mostram que a instituição tinha cerca de 6 bilhões 508 milhões de reais a pagar nesses títulos. Com a liquidação, o Fundo Garantidor de Crédito ficará responsável por ressarcir os credores, com impacto estimado em cerca de 5 bilhões de reais. O Will Bank ainda não se manifestou sobre o caso, já jogo para o Piotr, assim como aconteceu com o Master no fim do ano passado, né, Piotr, que houve a liquidação. Agora, esse Will Bank, que é um braço aí do conglomerado do Master, também recebeu aí a liquidação extrajudicial do Banco Central, e o Fundo Garantidor, mais uma vez, vai ter que socorrer os credores, lembrando que até 250 mil reais por CPF. Agora, só para te lançar uma pergunta, depois de todo esse escândalo, imagino que os bancos vão sentar à mesa para criar ou para estabelecer novas regras do FGC, Piotr, depois de tudo isso? Paulo, objetivamente, só o Master vai comprometer 40 bilhões, 40% mais ou menos do Fundo Garantidor de Crédito. É só um banco. E olha que, convenhamos, no sistema bancário o Master é quase ninguém, do ponto de vista de tamanho, de participação de mercado. Mas o tamanho do escândalo é gigantesco e 40% do Fundo Garantidor de Crédito está comprometido. Agora você vai somar mais esses 5 bilhões aí que vem do Will Bank, que o Vorcaro era sócio, mas as empresas do Banco Master também dividiam aí a sociedade desse Will Bank. O detalhe é que hoje o Fundo Garantidor de Crédito, que foi uma conquista, tá? Se a gente olhar para o problema bancário brasileiro dos anos 80, 90, que as pessoas perdiam tudo, com liquidação de banco, né? O banco ia à falência e levava tudo. Né? É dos anos 90? Dos anos 90, depois daquele... Fernando Henrique. Exatamente. O governo Fernando Henrique, você tinha aquele problema de crise sistêmica, bom, mas preciso ter uma garantia para as pessoas voltarem a acreditar nos bancos. Então, olha, Fundo Garantidor de Crédito, é um conglomerado, todo mundo deposita lá, tem uma garantia. Se um banco quebrar, os outros garantem até 250 mil para a pessoa não sair sem nada. Isso foi um avanço na história do sistema bancário brasileiro, isso é um negócio importante. Agora, quando um banco do tamanho do Master faz um estrago deste tamanho, desta proporção, num fundo como esse, os outros sócios do fundo garantidor vão falar, pera um pouquinho, esse negócio aí está arriscado. Imagina se outro banco, vamos imaginar um outro tipo de Master, não é difícil existir isso no Brasil. Compromete a mesma coisa, o que é? Vai o quê? 80% do fundo garantidor, sobra o quê? E todos os outros que, digamos, são mais cuidadosos em relação ao rendimento. E, portanto, olha, é o seguinte, eu vou te oferecer 102 do CDI, 102%, 104, 106, mas você tem que deixar o dinheiro por muito mais tempo aqui, enfim. O Banco Master estava dando coisas que não existiam no mercado financeiro. Não tem milagre para ganhar dinheiro. Se tivesse milagre para ganhar dinheiro, não ia ter esse monte de vendedor de bilhete premiado aí na internet, né? Fique milionário amanhã. Ganhe conosco, né? Não existe isso, ninguém vende bilhete premiado, né? Para quem não conhece a fábula do bilhete premiado, é o seguinte, aparece lá o esperto, o malandro na rua e fala, olha, esse aqui é um bilhete premiado, eu vou te vender. Mas se é premiado, por que não ficou com ele? Essa é a história, para quem talvez não conheça. Esses rendimentos que todos... vender curso de fique rico. É a mesma coisa, é outra coisa, né? Então, por que você não fica rico, né? Por que você está vendendo? Por que você está trabalhando? Então, você podia ficar rico depois desse curso de graça, né? Exatamente. São essas coisas óbvias. Mas se um banco como esse causou um estrago desse tamanho, sim, Paulo, o Fundo Garantidor de Crédito vai se rediscutir. Os sócios, que são os outros bancos, vão dizer, olha, tem um problema sério aqui. Claro. Porque se a gente tiver um outro... Eu vou insistir nesse ponto. Se tiver um outro Master por aí... porque, olha, nós temos hoje, o crime organizado cresceu no Brasil de forma exponencial.
A lavagem de dinheiro é um negócio que é usado no mundo inteiro. E sistema bancário, aplicação financeira, né? Qual é a lógica de um crime financeiro? O sujeito tem um dinheiro e precisa limpar esse dinheiro. Aí ele compra antigamente ele comprava uma padaria que valia 10 e pagava 20. Ele limpava, não entregava os 20, mas saía no contrato. Ou seja, o cara que recebeu 20 limpou 10 milhões. Básico. O que o sujeito faz hoje? Ele aplica. Não, mas eu fiz uma aplicação, tive um rendimento como esse. Bom, teve, não, para alguma parte não recebeu, ele só queria lavar o dinheiro. Mas os outros, todos, correntistas que acreditaram no negócio, tá bom. Só que não existe, não tem como garantir um rendimento desse hoje na economia brasileira. O que aconteceu? Quebra o banco por um escândalo da proporção que nós estamos contando aqui, e aí o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma ferramenta fabulosa, é um negócio de segurança, todo mundo que vai aplicar, que a maioria dos investidores no país tem o quê? Tem muito menos que 250 mil para aplicar, ou seja, todos esses estão garantidos, né? Os do Master e de outras instituições financeiras. O aplicador grande diversifica capital, não vai correr um risco num banco só. Agora, tinha fundos, por exemplo, de aposentados aplicados lá. Por que um grupo de aposentados, fundo de pensão de aposentados, você vai lá e você coloca num banco desse? Quem é que coloca dinheiro em que você precisa garantir a rentabilidade, porque aquilo é a vida do sujeito, num banco com esse risco? Não existe isso. Ou seja, o escândalo é sobre o escândalo, mais escândalo, com o escândalo no final. O Fundo Garantidor de Crédito vai se rediscutir, porque é algo grave isso aqui. Isso aqui passa a ser sistêmico ao longo do tempo. E você percebe que as pessoas não procuram mais álibis, né? Montagem de álibis. Eles procuram padrinhos. Sim. São padrinhos. Quer dizer, você contrata, escolhe um advogado pelas ligações que ele tem. Não pelo desempenho que ele pode ter na sua defesa. É alguém que é amigo do ministro do Supremo, é parente disso aqui, é casado com fulano. É assim. O Brasil chegou a isso. Chegou a isso. Como é que alguém vai ser capaz de defender o que fez? O Marco não tem. Não há defesa possível. É pegar um conto do vigário. Você pode ter várias formas mais elaboradas aí de golpe. Isso é um golpe. Antigamente se dizia assim, ele aplicou um golpe na praça. Tem que ser preso. Aí, 11 dias são suficientes. Nós tínhamos uma advocacia, até eu olho, até estava falando com o Piotr isso ontem, uma advocacia de lobby, né, que você contratava pelas ligações que tinha, porque era amigo, porque no restaurante, porque tomava um uísque. Essa hoje ficou uma advocacia quase romântica. Isso. É quase como a gente olha hoje para aquele o malandro que usava chapéu Panamá e sapato bicolor. É esse tipo de romantismo, porque hoje as pessoas estão contratando os juízes. Exatamente. Exatamente. Eles eliminaram o intermediário. É isso aí.